Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre os diversos assuntos de hoje e dos ataques russos ao território ucraniano, iniciamos o vídeo hoje falando sobre a cidade de Belgorod, que, como vocês sabem, fica ali na área fronteiriça. Segundo informações do governador local, Vyacheslav Gladkov, um ataque ucraniano resultou na morte de 5 pessoas e deixou 46 feridas na noite de ontem, sexta-feira. Dentre os feridos, 37 foram levados para hospitais, incluindo 7 crianças. Belgorod, que fica a apenas 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, tem sido alvo de uma série de ataques nos últimos meses. Vídeos postados nas redes sociais, supostamente gravados de dentro de um veículo, mostram o momento em que um carro é atingido por uma explosão enquanto trafega por uma estrada, seguida por outra explosão a poucos metros de distância. Embora a autenticidade desse vídeo não tenha sido confirmada, ele dá uma ideia do caos que essa comunidade está enfrentando. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia condenou o ataque, fazendo um apelo para que governos responsáveis e estruturas internacionais importantes condenem publicamente esse ataque, que foi chamado de T. O Ministério Russo reafirmou que o que eles chamam de Operação Militar Especial da Rússia continuará até atingir todos os seus objetivos, incluindo o que eles chamam de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Além disso, o Comitê de Investigação da Rússia anunciou, através do Telegram, que abriu um inquérito criminal sobre o ataque. Em outro incidente na mesma região, as autoridades informaram que uma mulher ficou ferida devido ao bombardeio ucraniano na cidade fronteiriça de Shebekino, também na região de Belgorod. Fica claro, meus amigos, que a situação nas regiões fronteiriças está longe de ser estabilizada, com Belgorod sendo um dos focos principais desses ataques ucranianos. Agora, virando a página para o lado ucraniano do conflito, o norte da cidade de Kharkiv também enfrentou um dia bem trágico. Sábado foi declarado um dia de luto após os ataques aéreos russos que mataram 7 pessoas e feriram quase 100, de acordo com o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekov. Entre as vítimas estava uma menina de 14 anos. O presidente Volodymyr Zelensky expressou suas condolências aos que perderam seus entes queridos e fez uma promessa bem firme: a Rússia será responsabilizada por todos os seus atos malignos. Mas os ataques russos não ficaram por aí. Na manhã de hoje, sábado, foi reportado um ataque russo que tirou a vida de 5 pessoas em Chassivar, uma cidade da região de Donetsk. Segundo Vadim Flashkin, chefe da administração militar regional de Donetsk, o ataque atingiu uma casa particular em um prédio de vários andares, matando homens com idades entre 24 e 38 anos. Ele fez um apelo urgente para que os moradores evacuem a área diante dessa última onda de ataques. Infelizmente, esse não foi o único incidente. Na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, uma bomba guiada russa causou a morte de 2 pessoas e feriu outras 10, incluindo crianças em um vilarejo chamado Cherkasska Lozova. Gente, vai lembrar que as cidades e vilarejos da região de Kharkiv, que faz fronteira com a Rússia, têm sido frequentemente alvo de bombardeios ao longo dos 30 meses desse conflito. O chocante disso tudo é que, como vocês viram, ontem, sexta-feira, um ataque desse tipo também na própria cidade de Kharkiv, de acordo com autoridades locais, já havia resultado em 7 mortes. Agora, na linha de frente, os russos anunciaram mais avanços territoriais. Hoje, sábado, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que suas forças assumiram o controle do assentamento de Kirov, na região de Donetsk. Esse avanço russo faz parte de um esforço para consolidar o domínio sobre a área, mesmo enquanto as tropas ucranianas buscam avançar na região de Kursk, na Rússia. Só para contextualizar, caso você não saiba, Donetsk é uma das 4 regiões ucranianas que a Rússia afirma ter anexado e que está entre as exigências que Putin impôs para viabilizar conversações de paz. Mudando um pouco de assunto, mas sem deixar o tema da Rússia, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, fez algumas declarações no mínimo interessantes durante o Fórum Globsec em Praga. Segundo Landsbergis, a Rússia de hoje não é a mesma potência que era durante a época da União Soviética e, segundo ele, em termos militares, não consegue se equiparar à OTAN. Veja só o que ele disse ao jornal The Kyiv Independent. Quando somamos o número de tropas, mísseis, tanques e dinheiro, a Rússia não chega perto da força que tinha na era soviética, quando podia enfrentar a OTAN de igual para igual. Em cenários militares reais, é incomparável. A OTAN poderia sobrepujar a Rússia. Landsberg disse ainda que, na visão dos russos, eles contam mais com o que percebem como fraquezas democráticas, dificuldades de tomada de decisão e diferenças de opinião, do que com a paridade militar propriamente dita.
Ele também admitiu que muitos países foram pegos de surpresa pelos acontecimentos recentes, mas enfatizou: quem entende geopolítica, quem conhece a Rússia, sabia que isso iria acontecer. Nos países bálticos não houve surpresa quanto ao conflito, apenas choque com a ferocidade com que ele foi conduzido. Bom, gente, antes de terminar, vamos falar um pouco sobre o que teria ocorrido nos bastidores da preparação para a incursão ucraniana em Kursk. Segundo uma reportagem do Wall Street Journal, o general Oleksandr Sirski parece ter tirado lições importantes da contraofensiva fracassada do ano passado. Nessa época, como vocês lembram, a Ucrânia havia trabalhado em estreita colaboração com os Estados Unidos e outros parceiros ocidentais, mobilizado novas brigadas e até divulgado seus planos com vídeos e declarações públicas. Mas o que Sirski fez dessa vez foi bem diferente. Ele convocou uma reunião secreta em julho, onde revelou um plano audacioso para dar uma guinada no esforço de guerra do país. O plano? Invadir território russo, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Foi realmente uma jogada ousada que pegou todos de surpresa, inclusive os próprios ucranianos. O tenente-coronel Artem Kolodkevich, chefe do gabinete da 61ª Brigada Mecanizada, disse que ficou chocado quando ouviu sobre o plano pela primeira vez. E, de fato, a operação surpreendeu a Rússia, com as tropas ucranianas superando rapidamente as defesas fracas na fronteira e tomando controle de cerca de 100 cidades e vilarejos na região de Kursk, na Rússia. O movimento, a despeito dos resultados no médio prazo, acabou atingindo o prestígio do presidente russo Vladimir Putin e elevando a moral dos ucranianos. Além disso, eles mandaram uma mensagem aos Estados Unidos e outros aliados de que a Ucrânia ainda estaria no páreo. No entanto, gente, há algumas questões importantes. Será que esses avanços levarão a vitórias duradouras ou resultarão em mais perdas no campo de batalha? Será que trarão dividendos políticos, aumentando o apoio militar dos Estados Unidos e seus aliados? E talvez o mais importante, será que fortalecerão a posição da Ucrânia em uma futura negociação de paz? Bom, nas suas primeiras 4 semanas, a operação continua a ganhar força, mesmo com a Rússia enviando reforços para a área. Soldados ucranianos relatam que pelo menos 2.000 soldados russos estão encurralados ao longo de um rio e repetidas tentativas da Rússia de construir pontes flutuantes têm falhado. É claro que essa ofensiva, gente, também levanta questões de controvérsias. Alguns estrategistas militares e soldados questionam a operação em Kursk, argumentando que Sirski está desviando preciosas reservas de mão de obra e equipamento para uma nova frente, enquanto a Rússia aproveita para avançar em linhas defensivas enfraquecidas no leste da Ucrânia. De fato, em resposta ao avanço ucraniano em Kursk, a Rússia retirou vários milhares de tropas da Ucrânia, mas intensificou seus ataques contra Pokrovsk, um importante centro logístico para operações ucranianas no leste. Outros, no entanto, veem a manobra como necessária. Como disse o tenente-general aposentado Ben Rhodes, ex-comandante do exército dos Estados Unidos na Europa, a Ucrânia não podia se dar ao luxo de simplesmente continuar ganhando tempo, jogando mais homens em linhas defensivas. Segundo ele, em um conflito como esse, é preciso que haja tomada de decisões sobre prioridades, onde aceitar riscos, e essa estratégia parece que está dando frutos. A Ucrânia está usando a falta de preparo das tropas fronteiriças russas para atacar mais fundo na retaguarda, criando o que o presidente Volodymyr Zelensky chamou de zona de proteção, para evitar operações militares russas contra a Ucrânia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.